A gente vai falar de outras situações. O Atlético fez um pedido lá para a liberação do Alan Franco, do Alonso, não teve resposta e tal. Mas só ainda a montagem desse Atlético a partir dessa possível formação de Saravia, Juan e Ivan Roman. E daí para frente? Como é que montaria esse time, o Galante? Bom, Everson, Saravia, Ivan Roman, você tem ali, não tem muita opção, o Juan, o Arana, Fausto Vera, Scarpa, Bernard e Gabriel Menino. Eu imagino que ele pode fazer isso. E na frente, eu acho que ele vai de Rony Hulk. Vocês acham isso também? Eu tenho dúvidas. Depois do último jogo, eu tenho dúvida. Pra mim é o time do... Que jogo foi mesmo? Do Sport. Sport, É o time do jogo contra o Sport, cara. Mas eu tem sinceramente, discussão. eu não acho que... É porque não tem o Igor Gomes, né? Não tem o Igor Mas Gomes. quando você não Aí tem o vai o Igor menino. Gomes, você vai Aí trocar vai o o Igor menino. Gomes pelo menino. Mas é o Aí time você do jogo pode do colocar o Sport, Scarpa não tem. mais solto para poder fazer, ou então até o Bernard para cair ali Então, pela Rony, direita. Dudu, Thiago. Tal. Mas de será Rony que ele pro- quer mexer tanto, Breno? Eu não acredito que ele vai Mesmo deixar ele. o Hulk no banco nesse jogo. Eu acredito. Pela grandeza do Não, início do jogo. não, pelo amor de Deus. Sério, não tô falando sério. Toda semana a Se gente parar tá para em looping, analisar cara. os últimos aí. Eu fiz uma pergunta. Os últimos eu jogos, fiz uma eu não- pergunta no Diferente sábado. das outras vezes, eu não ficaria surpreso dessa vez. A gente Dele tá em ficar no looping. banco? Eu não Magui, ficaria. A gente Eu tá não em looping com o Brenão. Toda semana o Hulk vai pro banco, o Hulk tem que voltar, o Hulk vai pro banco, o Hulk tem que voltar. Não, cara, mas deixa eu te O Breno falar. ficou louco, É meu. bom não ter tido futebol, porque aí você para pra pensar, você teve final de semana pensando, mais tranquilo, analisando algumas coisas, né? A representatividade do Hulk não tá jogando nada, ok, não tá jogando nada, mas é um clássico, ele já fez 9 gols contra o Cruzeiro, ele tem uma história muito grande. Mas não é ele o Cuca busca o comandando o Tardelli, Atlético mais, né? Pode não Tardelli, ser, depois dos pode 3 não gols ser. no fim de Essa semana. coisa- Eu acho, eu não desprezo eu isso que você estou tá falando, pensando mas- do que ele tem representado pro grupo, sabe? Do ídolo, do que ele pode ser nesse jogo, dele estar mordido em 4 últimos jogos, ele não ter jogado como titular, entendeu? Nem ter ficado suspenso. Eu acho que isso tudo, o São Paulo pode colocar numa balança e falar assim, olha, eu vou, se não der certo no segundo tempo, eu troco e coloco velocidade. loucura, eu penso cara. que pode. Eu não sei. Eu não Eu desprezo acho isso. louco, completamente. Cara, nós estamos falando, Colocar ó, no banco. esse tipo de atitude, olha, ó, pode dar o close ali, louco. isso, essa arrogância do Thiago de que, é um absurdo, é um absurdo. Não é absurdo nenhum, não. Porque nós estamos falando do cara que é o óbvio que ídolo é um do Atlético e absurdo. que tem uma representatividade, Tô falando que ele que é tá o artilheiro jogando, do Breno. Atlético na temporada, Breno, que ele é o pode que não ele estar tá jogando jogando. bem, mas ele O que pode ele tá dar a jogando? volta por cima, O qual o que ele tem problema? entregado nessa temporada? Mas O que quem ele tem entregado? nesse momento? Uai, Quem a tem gente viu na entregado? semana passada. Quem tem entregado? Ah. O ataque com Rony e Dudu funcionou. Na semana passada eles entregaram, a gente viu. Na semana anterior, de novo. Eu acho que é um o Atlético corte tomou muito 3 a 0. pequeno para eu desprezar o Hulk. Eu tô só falando não tô aqui. Eu desprezando, só acho que é não pro pode momento. ser tratado como uma coisa anormal e absurda, Vamos pensar, como o Thiago tá falando aí. Eu acho que absurdo. Hoje, mas hoje é anormal, A grande cara. questão é que Hoje é em anormal, é jogos absurdo. decisivos, ele não vem regulando. Não, ele não vem há Em muito jogos tempo. menos decisivos, ele não vem regulando. Em jogos minimamente decisivos, ele não vem regulando. E você acha que ele não pode Então, virar a chave em momento algum? Cara, mas vamos lá. Eu vou esperar que ele vire a chave contra um Juventude, contra um Sport. É isso. Né? Você colocar ele para correr num jogo de altíssima intensidade, num clássico. Ele me esperar uma bola parada, né? Não sei, porque o Hulk ele não tem rendido. Ô, gente, não é pegação no pé, não. Né? Só que é o seguinte, chega um ponto, o Tardelli fez um jogo sábado no Mineirão, já estão pedindo o Tardelli no elenco ano que vem. Ó. Vocês estão brincando comigo, né? O Atlético precisando de rejuvenescer, tirar o ranço, né? Se renovar mesmo. Os caras estão pedindo o Tardelli de volta. Porque carência, o Tardelli jogou lá no Sub-60, embora ele esteja com 40, ele jogou contra jogadores no Sub-60 e deitou, fininho. O Tardelli pesa 20 quilos, gente. Fininho, se prepara, se cuida. Mas me ajuda, né? Então, o tempo passa para todo mundo. Só que sabe o que pode acontecer? No clássico ou em outro jogo, o Hulk entra e decide, aí fala assim, e agora vocês vão falar o quê? Vão continuar falando. Tem um ano que ele não fala, não resolve, velho. Que tem um ano que não resolve. Aí você vai querer que, não, ele pode entrar e resolver contra o Cruzeiro. É óbvio que pode. É óbvio que pode. Tem bola para isso, mas a questão é, o jogo pede o Hulk por qual motivo? Esse é o ponto.
É esse o ponto. Esse é o ponto. Por qual motivo? Esse O ponto. jogo Isso é pede bom, o Hulk. cara. Ah, tá. Você vai analisar o que pra escalar isso? Isso é bom, velho. Não, não sou não. É bom. Eu não Porque- sou bom, eu sou mais ou menos. Vocês que são ótimos. Aqui, porque é exatamente esse o momento que tem que se pensar. O Atlético do Sampaoli está tentando encontrar uma formação ideal. Ainda não encontrou, porque tem a desfalque, vem um desfalque aqui, um desfalque ali. Ele em 8 partidas, né? 8 partidas, ele teve que fazer 9. Teve que fazer alterações em todas. Nessa, ele tem o Hulk à disposição. Mas o ataque, como o Thiago falou, e eu concordo com ele, você tem que dar preferência para aqueles que renderam o que foi pedido. O Sampaoli pediu algo para o Dudu e para o Rony que eles entregaram no jogo passado. Porque se eu fico desse modo, encontrei, funcionou com o Rony e funcionou com o Dudu. No próximo jogo, eu saco um dos dois. Que sequência que eu tô dando para esse time, para ele encontrar o time ideal? E o Hulk também tem que entender o momento que ele está vivendo. E eu acho que ele já entendeu. Ele pode ser importante para o Atlético saindo do banco. Como você bem citou, o início da partida entre Atlético e Cruzeiro, eu imagino que vai ser de intensidade. Então você tem que ter fisicamente os dois times no casco. Os dois times ali vão estar dispostos a amassar um ao outro. E o Hulk hoje, nesse momento, ele consegue entregar essa intensidade para amassar a marcação do Cruzeiro lá em cima? Não consegue. Sério que vocês acham que o Hulk... Olha, presta atenção que eu vou falar Breno, aqui. eu tenho que não trabalhar tô falando, com o eu sei, momento. mas presta atenção. Eu não estou falando dos 90 minutos, não. Tá? Eu estou falando do jogador que está descansado, que é o Hulk, tem 39 anos. Mas é sério que vocês acham que se ele começar o jogo, se ele jogar 45 minutos, ele não consegue ter intensidade? Breno, eu estou pensando... Você acha que ele não tem intensidade? Eu acho que não, ele não tem tiro. Eu estou pensando, Breno, é no encontro da equipe. De novo, o Thiago já falou isso com você, eu repeti Você ainda e não vou repetir respondeu o que eu te novamente. perguntei, mas tomara que você responda, né? Sobre a intensidade do Hulk, você não acredita que em 45 minutos ele tem. Breno, eu tenho que pensar no time num todo. Ele encontrou um time que funcionou taticamente para ele com Scarpa, Bernard, Rony e Dudu. Pra que nesse momento eu vou dar um passo para trás e pegar e colocar o Hulk? Sendo que ele não achou naquele momento. Gente, deixa eu só lembrar uma coisa pra vocês aqui. Por história. Só se desenhar agora. Por história. Não. Cara, Gente, mas aqui, só vou te responder eu não tô essa nem pergunta. discutindo não. Só tô vou te querendo dizer pra responder essa vocês que o pergunta. Sampaoli é bem capaz de fazer isso, que em 9 jogos ele mudou o time todo, ele sempre muda. Isso não quer dizer nada, porque o Atlético jogou contra o Sport, que era o Lanterna, e ganhou e fez muito bem, que eu não sei se esse recorte é uma história diferente. O time que ele vai colocar em campo é totalmente diferente do time que ele colocou contra o Sport. Já é, por causa da defesa. Já eu não posso mudar aqui e mudar lá. Agora, eu só não acredito, eu escuto vocês falando e eu acho uma boa. Mas quando eu vejo o Hulk em campo, eu não acho que a questão dele não é muita intensidade. Eu acho que é questão técnica, maneira como que ele está jogando. Que ele tá E falta falta de intensidade, Breno. Ele não deixa tem eu- a intensidade Eu sei, necessária para mas que eu falo o jogar seguinte, os porque eu 90 vejo o minutos, Hulk 45 marcando a minutos. saída de bola. Não marca. Eu vejo. Pior Eu do que o vejo Rony, ele Dudu. marcando. Não Só que marca eu acho que o ele não tá Rony, bem Dudu. Ele não tecnicamente. Ele marca pior do que o Rony Agora, Dudu marca falar hoje. que ele não tem intensidade para jogar pelo menos Ele não tem a 45... intensidade Ele necessária pode, pra Breno, jogar mas no não estilo saindo como titular. Eu não acho. Ô, Breno. Cara, são opiniões e aqui a gente Sim, vai discutir. sim, O claro. programa é de debate. Você de acha debate. que ele não tem a Mas intensidade? Eu acho que ele tem. Breno, ele acha que não só tem. é a questão do Hulk. Eu estou falando que é a questão do encontrar o time ideal. Tá, Elton, agora sai do muro. Para com isso. Não estamos falando do time ideal. Nós estamos falando do Hulk. Você acha que o Hulk tem intensidade para jogar 45 minutos como titular? Iniciais, não. Pronto, é só Pronto, isso que o beleza, pessoal quer então, saber. Mas para ninguém, Tá bom, eu acho que tem. é uma loucura, cara, porque você está discutindo com uma coisa que nós estamos assistindo e está acontecendo. Ele não teve contra o Fluminense, ele não tem nos outros jogos. Você tá dizendo que ele tá ludibriando a audiência, Cara, é isso que você quis dizer? Eu não sei por que o Breno está fazendo isso. O Breno está ficando doidão, cara. Está ficando completamente Não, e doidão. é repetitivo o E, assim, negócio. é o Hulk o tempo inteiro. O Hulk tem que voltar, o Hulk tem que voltar, o Hulk tem que voltar. Não tem como o Hulk voltar, cara. O Hulk hoje, nesse time, ele tem que ser reserva. Tá nítido, tá claro. Cara, eu não vou ficar batendo num negócio que não tem como. Hoje, eu não consigo enxergar o Hulk sendo titular desse Atlético. Porque, pra mim, ele perdeu uma capacidade por causa da lesão que ele sofreu no Campeonato Mineiro desse ano, que era de ser intenso durante boa parte do jogo. Especialmente do ponto de vista de marcação. Ele não consegue ter a mesma intensidade que ele teve no ano passado, que ele tinha no início dessa temporada. O Hulk não consegue. Você concorda que depois, vocês concordam que contra o Sport, depois que ele entrou e que outros entraram, o time teve uma queda?
Eu não consigo colocar sempre na conta do Hulk, Não, não. não. Eu acho que Depois o time teve que uma ele queda. entrou, O jogo estava Depois- resolvido, o time Tudo resolvido, como, saiu o time deu o uma, Scarpa, deu uma que dava leve- uma... São mudanças. o time as deu uma mudanças- relaxada, Foram eu acho que diferentes nesse contexto. mudanças, né, Pois é, HG? mas Foram teve várias. uma queda, não teve? A partir Foram das várias. alterações. Não, eu foram acho que várias. tiraram o pé do acelerador. Vai. E o esporte também entendeu, HG, Mas que a aí coisa estava melhor. pra 3x0 você resolveu o jogo Então, contra o Sport. 3x0 com o jogo basicamente resolvido. Aí, o Sampaoli muda o time cai de rendimento e começa a tomar uma pressãozinha. Foi por causa da entrada do Hulk? Ah, não. Não Ou posso foi falar. por causa da saída Pra- do Scarpa, Foi que tem por um causa- papel fundamental Não no posso time. falar, mas, mais uma vez, houve uma demonstração de que começou com uma formação funcionou muito bem e depois das alterações houve uma queda, né? Ó, por que aconteceu a queda? Aí vamos aqui ao encontro do que o Billy Preston Tupiniquim está dizendo ali, que não dá para saber. Pode ser porque tirou o Scarpa, pode ser porque botou o Hulk e os demais, pode ser porque os caras perderam intensidade, a marcação na saída de bola do adversário já não foi tão intensa como foi no início do jogo. Então, presta atenção aqui no PHG, que o PHG vai te ajudar. Ajuda. Eu não mudaria a formação do início do jogo contra o Sport, porque aí já é mexer demais, viu, Sampaoli? Que aí você já vai mexer lá na frente, porque atrás você é obrigado a mexer. E no meio também, HG. Ainda no meio. Então vai mexer tudo de novo para um time que já não está encaixado. E vai pegar só o Cruzeiro, Exato. que tem inclusive números expressivos dentro da Arena MRV, né? Eu estava conversando com um amigo meu vindo para cá, no carro, não posso falar quem é, que é da colega da imprensa. Aí ele virou e falou assim, pô, o Atlético, depois que construiu a Arena MRV, ainda não se impôs ali dentro. É diferente da época do Horto. Aí eu disse para ele assim, quase que eu falei o nome dele. Eu falei, fulano, presta atenção. Na época do Horto, Pierre, Donizete, Tardelli, Bernard, Jô, Ronaldinho, vocês estão indo, Hever e Leonardo Silva. Marcos Não Rocha. era o estádio, não, gente. Onde é que colocasse aquele time ali, aquele time deitaria. O que não dá é para comparar o que o Atlético tinha lá com o que o Atlético teve a partir da inauguração da Arena MRV. Nós aqui, sinceramente, eu acho que nós erramos na análise. Porque nós fomos naquela de olhar para isso aí que você está olhando, desculpa, eu sou obrigado a te falar, você vai ficar com raiva de mim, mas eu posso fazer. Nós No vamos almoço, descobrir a gente- quem tem razão na quinta-feira. Não posso esperar acontecer para falar, tô falando de Não, agora. você pode ficar contra, e eu posso ficar contrário também. Na quinta-feira a gente discorda. Nós olhamos para o Atlético de alguns anos para cá. Se o Hulk vai mostrar que ele tem intensidade ou não, se ele vai conseguir decidir o jogo ou não, se ele ele não vai tem ser mostrado. titular. Ele pode Você tá decidir o assistindo jogo. os jogos, você tá Ele pode torcendo, entrar tá aos 40 assistindo e os decidir o jogos. jogo. Você tá Não, pra torcendo você não, Elton. Você foi contra o Hulk. Todo mundo aqui foi contra o Hulk. Não mudem de ideia. Você está torcendo para a sua tese. Ou seja, se o Hulk for mal, você vai chegar aqui no outro dia E vou falar, vocês vocês tinham razão. Se o Hulk isso. for Cara, bem, ele eu vai vou chegar falar. aqui. De novo, ele vai falar de perseguição. Não, eu vou falar assim, vocês têm que parar de menosprezar o Hulk Quem e tá acreditar. Quem tá menosprezando o Hulk? Olha pra você vir e fala que o cara não tem Quem tá condição menosprezando de o jogar Hulk? 45 Não é minutos. menosprezo, Você acha velho, isso, vamos eu lá. não Onde acho. é que é Eu acho que você tá menosprezo, cara? menosprezando. Vamos lá, Eu acho que tá vamos lá, menosprezando. vamos lá. Peraí que eu preciso fazer uma Não, menção. pelo amor de Deus, voltem em mim depois. Agora eu quero falar. Peraí. Vou votar em você. Vou votar em Não, votar. não deixa voltar nele, não. Ninguém suporta o Redneck. Hoje tá impossível. Não, mas tá impossível o Breno, não. Não é Tô Redneck, olhando pra né? cara do Não é dele, Redneck, eu tô querendo espancar. Desculpa, eu não faço apologia à violência, mas saiu sem querer. Gente, presta atenção aqui, porque quando eu falo de virtual autopeças, eu não preciso ficar explicando aqui sobre por que é a maior do Brasil. Por que as maiores frotas do Brasil compram da gente? Porque nós somos a maior do Brasil. Porque tudo que a maior frota de carros de locadora, da maior locadora do Brasil, tudo, milhares de carros, e aí os carros dão problemas. Até porque tem gente que aluga carro e sai sentando o cacete, né? Ah, não é meu mesmo, né? Aí estraga uma peça, outra colar, onde que a maior locadora do país compra? Compra da gente, porque a gente aqui tem tudo. Então você que tem um carro de passeio, ou você tem um carro utilitário, você é motorista de Uber, de táxi, você de aplicativos ou de táxi, você comanda a frota aí da sua empresa e tal. Você precisou de peça para carro de passeio utilitário, só tem um lugar que você vai encontrar tudo. Tá aqui, ó, Virtual Autopeças, tá aqui. O telefone tá aqui, ó, 3418-0705, é só chamar. E outra coisa, a gente atende o estado todo, tá? O estado todo.
E lá você fala com os atendentes. Hoje o Anderson me ligou de manhã, 250 vendedores num galpão atendendo seus chamados. 3418-0705, falei de Virtual Autopeças, simplesmente a maior do Brasil. Tem que ter no seu telefone aí esse número. Precisou de peças, fala com a gente. Fala Redneck, senão você vai infartar, meu filho. O Breno falou... O Breno está insuportável, Tim. Que estamos faltando com respeito. Não falei isso. Fomos contra Falei o menosprezando, faltando com esse, em momento nenhum. A gente está pensando estratégia. Aí eu pergunto de novo, é complicado quando a gente vai usar como exemplo o Cruzeiro, no caso. Existiu desrespeito quando o Gabigol vai para o banco de reservas? Existiu? No meu entendimento, Eu acho que não existiu de entendimento de ninguém. O Gabigol, fisicamente muito bem, é um cara que tem uma história grandiosa também no Flamengo, não veio para cá para construir a sua história dentro do Cruzeiro. O Leonardo Jardim achou por bem do time, pro time, num contexto geral, Gabigol, você vai sentar. E ele, dentro dos primeiros jogos, muito torcedor do Cruzeiro falava assim, cara, coloca de volta o Gabigol, Calma, ele tinha um plano e o Leonardo Jardim conseguiu mostrar isso. Hoje o time do Cruzeiro é um time muito intenso, encaixou, é um time muito acertado, fez o Caio Jorge se tornar a estrela que se tornou na atual temporada. E o Gabigol é extremamente importante. Importante dentro do elenco. Mas ele entra ao decorrer do jogo e tá tudo bem, isso é futebol, faz parte do jogo. E o Hulk, eu tenho certeza que com a experiência que ele tem, com a capacidade que ele tem, com o ídolo que ele é um grande ídolo na história do Atlético, ninguém vai tirar isso jamais do Hulk. Tá construída a história. O Hulk daqui 100 anos, 50 anos, ele vai ser lembrado. Ele vai ser muito lembrado. Agora, cabe, no momento que o Atlético precisa, até dele, no próprio banco, para tentar fazer o Atlético ter partidas mais consistentes. É simplesmente isso. Depois, com um time melhor encaixado, o Hulk pode ser esse cara que vai fazer a diferença. Lá na decisão contra o Del Valle, ou chegando numa final de Sul-Americana, todos sabemos da capacidade que o Hulk tem, mas no momento que o Atlético passa, ele precisa primeiro de um encaixe. É simples assim. E depois vai ficar muito mais fácil para ele jogar nesse time. Ô Elton, eu vou usar para falar do Atlético o mesmo princípio que eu falei do Cruzeiro, o mesmo princípio que eu usaria para falar do América e de qualquer equipe. Nenhum desempenho individual de atleta é mais importante do que o técnico achar uma funcionalidade coletiva. Se hoje, depois de 9 jogos no comando do Atlético, o Sampaoli entender que o melhor é escalar o Hulk contra o Cruzeiro, tá ok, é do jogo. Se ele entender que não, ele já dirigiu o Atlético em 9 oportunidades e isso não quer dizer que o Hulk está encostado no Atlético. Eu repito, eu acho que a individualidade, o mundo ideal para o Sampaoli, eu tenho certeza que ele gostaria que o Hulk tivesse fazendo os gols e sendo o Hulk que ele sempre foi. Agora, ele já sacou o Hulk em algumas situações. A mim, não causa mais a surpresa que causou a mim e acredito causou a todos, quando ele o fez na primeira vez. Porque ele está há 9 jogos no Atlético e ainda ele está procurando, acreditem, respostas de algumas coisas dentro do campo. Sabe uma coisa que, só rapidamente aqui, Thiago, o que a gente espera do Hulk em campo? Que ele faça gols ou que ele dê assistências. Porque nunca foi uma característica forte dele de um jogo sem a bola. Nunca foi. Né? A característica dele qual que era? Ele recebia a bola, ele arrastava a marcação, ele servia, ele fazia gols de falta, de escanteio. A bola parada dele era um negócio... Era por quê? Porque faz tempo que não acontece. Né? Então ele teve algumas oportunidades aí contra o Sport, acho que 2 faltas. Uma bateu na barreira, a outra foi mascadinha ali, do lado esquerdo ali do goleiro e tal. Enfim, você já não vê mais aquelas cobranças de falta que a gente via. Você já não vê mais o Hulk servindo. E você não vê os gols do Hulk, os gols decisivos. Então, eu não posso, gente, sinceramente, isso vale para o Hulk, isso valeu para o Ronaldinho, isso valeu para o Tardelli.
Eu não posso dizer, não, tem que escalar porque é o Hulk o maior da história. Em números é indiscutível, tá? Em números ele é o maior da história do Atlético. E ponto final. Mas eu não posso falar, não, põe para jogar e... Não. Essa história do Gabigol, e foi ótimo. Esse exemplo do Gabigol foi ótimo. Porque ninguém fica aqui, eu tenho que jogar porque é o Gabigol. Não! Só que, sabe por que você pede o Hulk? Porque quem está em campo não está entregando mais do que se espera também. Mas o mínimo que quem está jogando, está entregando em campo é mais do que ele. Apesar que eu acho que o exemplo não é muito bom, igual O você exemplo falou, é não. excelente, cara. Não Mas acho porque o Gabigol não tem uma história no Cruzeiro como o eu queria falar Hulk sobre tem. a maior contratação, o Mineirão tinha 50 mil para receber o Gabigol. Então você está é uma concordando contratação, comigo que você quer escalar o Hulk só pela Deixa eu falar história. uma coisa aqui. Você está querendo escalar só pela história. Peraí. Você concordou aqui? Você tentou armar a sinuca para mim e ficou nela. Eu falei aqui várias vezes, o Hulk não está bem, não está jogando nada. Mas eu confio no potencial dele. Ele é um cara que tem 9 Você tá gols. se apegando- E eu acho que ele pode chegar. você tá se apegando Eu acho que ele nesse pode estar histórico, motivado. Eu acho que ele pode encarar o clássico. Deixa eu diferente. falar. Então você é da acho. Então você está liderando a lista de quem está pedindo o Tardelli de volta. Eu acho que o Hulk, gente, Thiago, só uma eu coisa acho que rápida. o Hulk não é um ex-jogador em atividade, primeira mas coisa. ninguém falou isso? Peraí, Ninguém acha eu falei isso. que alguém falou isso? Eu tô falando que você eu acho que fala, não mas é. a maneira que pra gente- Eu tô falando que eu acho que não é. dá Eu tô falando que vocês impressão falam, que nós não, falamos, mas eu não tô falando que vocês falaram, não. Essa carapuça servir, vocês me desculpem. Eu tô falando que não. Eu O só acho Mr. que Irônico não é. volta, Eu acho que ele ataca é um jogador novamente que o pode ser Mr. útil. Irônico. Eu acho que assim como ele pode chegar a escolher o Biel pra jogar, ele pode escolher o Rony, ele pode escolher o Hulk, não vejo problema nenhum nisso. Hoje ele tá é no um mesmo problema, nível Breno. de todos. Ô, Breno, hoje mas é ele um não tem problema encaixe, sim. não. Hoje Você é um acha? problema Eu sim. acho. Eu Não acho. sou só eu. Eu não Sou acho. eu, os nossos colegas, é o Eu não técnico acho. do Atlético. Só Eu não você acho. acha que ele tem que jogar. Só eu não. Só Tenho uma certeza coisa que rápida. tem torcedor O que também exemplo que o acha. Elton deu, Só eu isso. concordo contigo que, beleza, então vamos pegar no Flamengo. O Gabigol termina a temporada Lá como no Flamengo reserva podia ser do Flamengo. diferente. E o Lá Gabigol, foi. ele não é E maior a que o torcida Hulk no pediu ele Flamengo. lá também, Ele não então. é maior do que o Hulk é no Atlético, não. Ele é 12 vezes maior no Flamengo que o Hulk é no Atlético. O Gabigol é campeão de absolutamente tudo pelo Flamengo. E ele virou banco de reservas. E não fizeram esse show. O Gabigol, por mais que ele quisesse jogar, por mais que ele sonhasse em voltar a ter Qual que era o time do oportunidades, Flamengo? ele foi pro banco peraí, e não ele estava fizeram disputando esse com show. o Pedro, que estava Não tem voando. não É tem diferente. o menor Quem tá voando problema. no Atlético Não hoje, tem- Thiago? O Hulk não tá jogando mais Pois do é, que mas os quem tá atacantes. voando para poder ficar Todos aí? os outros Essa é uma atacantes grande jogam questão que mais o do KG ele. acabou de falar O grande agora. ponto é, Eu tenho essa hoje porque não tem ninguém que se precisa garante no voar. Atlético no ataque, então eu ainda acho que pode ser Hoje, o Hulk. ninguém precisa Lá voar no pra colocar o Flamengo Hulk no tinha banco. o Pedro, Coloca cara. o Hulk no Pedro banco tava porque ele voando. não tem dado Esses conta em exemplos de 2026. vocês não encaixam. O Hulk não tem Não dado encaixa. conta em Precisa, 2025. precisa. Não Mas é a minha precisa voar. opinião. Você Não pode precisa achar. voar pra entrar no lugar dele. Maluco pode achar. preciso, Coisa peraí, Rafael. eu preciso dar É uma a minha fatalidade opinião. aqui. Você tá louco, Oi, você tá oi. louco. E eu preciso também, daqui a pouco, falar do Mas que Cruzeiro, isso? né? Porque isso aqui tá virando o donos do Galo. É um negócio impressionante. Só fala de Galo, pô. Eu já não tô conseguindo mais explicar nas ruas. Quem tá na crise é o cara. Não, que eu tava ontem no posto de gasolina. O posto de gasolina é um ótimo lugar para resenhar, que eu paro para abastecer e vou tomar um café lá na salinha. Aí eu chego lá, sempre tem um cara ali, a turma da mineradora, chega ali e tal. Aí o cara virou pra mim, eu tô tomando meu café lá e tal. Aí o cara virou pra mim, mas porra, eu ligo, Galo, meu filho, Cruzeiro, tá tudo tranquilo. Não tem nada de novo. Aliás, nada de novo, tem o Ney, que explodiu no final de semana aí, que o Cruzeiro já tem um pré-contrato assinado com ele, né? Então o olho de Tandera já está desse tamanho, mas tem um pré-contrato assinado, é documento, tá? Eu lembro que o Abel Ferreira assinou um pré-contrato com um time lá do Oriente Médio, o Thiago vai falar, é o Al Saad. O negócio, aí depois ele renovou aqui no Palmeiras, teve que pagar uma multinha lá, viu? E não era baixa, não. Então o Ney tem tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro, a multa, a informação, é algo ali perto de 30 milhões de euros. Tá? Um pouco mais, um pouco menos, tal, ninguém quis cravar, pelo menos as fontes que eu perguntei. Então nós vamos falar disso daqui a pouco. E falar também que tem jogador do Cruzeiro que está voltando para o Clássico, tem um que possivelmente vai ficar de fora mesmo, que se esperava muito que fosse para o Clássico, mas vai ficar de fora.